Glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, neste momento eu me encontro aqui para trazer uma mensagem da Palavra do Senhor, um estudo bíblico sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, missionária Maria Helena, e neste momento eu quero fazer uma oração para que nós possa já estar entrando neste estudo da Palavra do Senhor, que é o estudo, os dons do Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem muitas funções na nossa vida, na vida daquele homem e daquela mulher que serve ao Senhor com fidelidade. Vamos orar ao Senhor neste momento. Glorioso eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, estou aqui, ó Pai Santo, diante de Ti, da Tua presença, meu Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Querido Pai Celestial, neste momento eu me encontro aqui, Senhor, te pedindo que o Teu Espírito Santo, este amado e querido Consolador, ele venha agora, aleluia, colocar as palavras em meus lábios, no meu coração e na minha mente, para que eu possa, meu Deus e meu Pai, trazer este estudo maravilhoso que fala, Pai querido, sobre o Teu Espírito Santo. Querido Deus, maravilhoso Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero entregar a Ti neste momento, aleluia, este estudo, este momento, Senhor, de meditação da Tua Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o que vem a ser os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo, eles são presentes ou dádivas de Deus. Os dons são gratuitos e não poderão ser comprados por dinheiro. Nós sabemos, amados irmãos, que os dons, eles são irrevogáveis e sem arrependimento. Deus, ele não se arrepende em dar o dom para o irmão, em dar o dom para a irmã. Cada um de nós temos responsabilidade com aquele dom que Deus entregar em nossas mãos. Seja ele o dom que for, que agora nós vamos desenrolar os dons de Deus aqui. Cada um temos responsabilidade de usarmos os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus colocou em nossas mãos, com fidelidade e com cuidado. Porque nós sabemos que não é brincadeira nós usarmos os dons do Senhor. Nós poderemos estar usando os dons de Deus ilicitamente, Porque usar os dons de Deus, amados irmãos, requer santidade, requer muita oração e muito jejum, muita consagração. Para nós poder usar os dons do Senhor, nós temos que estar em consagração e obediência à palavra do Senhor. Então, amados irmãos, os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Deus, ele dá os dons espirituais, mas nós precisamos usar esses dons com fidelidade, porque se nós não usarmos os dons de Deus com fidelidade, de nada vai resolver nós termos os dons do Senhor, porque esses dons, eles não vão ter nenhum proveito na nossa vida. Não vai ser os dons que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a obediência à palavra do Senhor. Não adianta nós querer mostrar, para o homem, para a mulher, que temos dons ou que somos alguma coisa, sendo que a nossa vida espiritual na presença do Senhor não está como Deus quer. Não está de acordo com a vontade do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 20, nós vimos que um tal de Simão ofereceu dinheiro para que ele pudesse receber os dons de Deus, cuidando que poderia receber os dons de Deus por dinheiro. Amados irmãos, por dinheiro ninguém receberá dom de Deus, porque os dons de Deus não são comprados com dinheiro. Mas Pedro diz assim a palavra do Senhor, Pedro disse: o teu dinheiro seja para a perdição, porque cuidasse que os dons de Deus se alcança com dinheiro. Então aí está, amados irmãos, os dons de Deus, ele não é alcançado por dinheiro. E também, como eu já havia falado,
que os dons do Senhor, eles são irrevogáveis. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, nos diz assim: porque os dons é a vocação de Deus, são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende quando Ele nos dá o dom, porque se Ele se arrependesse de nos dar os dons, Ele jamais iria nos dar, porque a palavra do Senhor, ela nos fala que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que mais tarde vai acontecer. Ele sabe se Ele vai dar um dom para um homem ou para uma mulher e depois aquela pessoa vai sair da presença de Deus, vai deixar de ser fiel. Então, na verdade, os dons, eles continuam na vida do homem e na vida da mulher, mas depende a maneira de que nós for usar os dons, depende a maneira que a nossa vida vai estar na presença do Senhor, porque o que muito foi dado, muito será requerido. O que muito foi pedido, muito foi dado, ou seja, muito foi dado, muito será pedido. Então, se o Senhor nos deu muito, muito Ele nos pedirá, né? Se nós não permanecermos fiéis a Ele, Ele vai cobrar aqueles talentos que Ele colocou em nossas mãos e que agora nós estamos usando aqueles talentos relaxadamente. Por quê? Porque nós não estamos mais em fidelidade com Deus. Então é necessário que nós estejamos em fidelidade com Deus para que Ele possa nos usar naqueles talentos. Porque nós sabemos, amados irmãos, que Satanás, ele também infiltra os dons de Deus. Se a pessoa tem o dom do Senhor, mas a pessoa não for obediente, passar a desobedecer a palavra do Senhor, se quando a pessoa recebeu o dom, a pessoa era fiel, e a partir do momento que passou o tempo, a pessoa já achou que entrou a soberba, né? A pessoa já achou que tinha tudo, porque tinha os dons de Deus, aí a pessoa sai da presença do Senhor, não faz mais a vontade de Deus, vive uma vida de qualquer maneira. O inimigo, ele pode entrar e infiltrar naquele dom que você tem, que Deus te deu, e ele pode entrar na tua vida e começar também a te usar, e você pensar que é Deus que está te usando e não é Deus. Então, amados irmãos, temos que ter muito cuidado com estas coisas, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, nos diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, né? Devemos procurar os melhores dons, como nos fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Devemos desejar também os dons espirituais, que também está em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 12, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Assim nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, quando nós recebemos um dom do Senhor, é para a edificação da igreja. Não é para ofender o nosso irmão, não é para ofender a nossa irmã, não é para colocar o nosso irmão, a nossa irmã para baixo, não. Os dons do Senhor é para a edificação da igreja do Senhor. Não é para nós nos mostrarmos e dizermos que temos alguma coisa, não. Porque quando o homem e a mulher começam a se mostrar, aparecer, querer aparecer mais do que Deus, verdadeiramente este dom não está na vida deste irmão, este dom não está na vida desta irmã, porque a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo, ele é santo e ele nos ensina a sermos manso e humilde de coração. Temos que ter humildade para podermos usar os dons do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Também, amados irmãos, não devemos jamais desprezar os dons de Deus. Não devemos desprezar os dons de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 14, nos diz assim, Paulo dizia a Timóteo, né? Paulo falava assim a Timóteo: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. Então não devemos desprezar os dons do Senhor, nem na nossa vida e nem na vida do nosso irmão, quando verdadeiramente nós vimos que aquele dom, glória a Deus, vem do Senhor, porque também a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que fazer o quê? Provar os espíritos, para ver se verdadeiramente aquele espírito vem de Deus, porque nem todos os dons vêm de Deus, nem todos os dons vêm de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, os dons são uma necessidade na igreja. Os dons do Senhor é uma necessidade na igreja. Temos que ter os dons de Deus, porque se nós não tivermos os dons de Deus, a igreja fica infrutífera, né? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 nos diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário ter os dons do Senhor em nossas vidas. E daqui a pouquinho mais nós vamos desenrolar o que significa dom espiritual e como que os dons espirituais eles são repartidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não podemos jamais usar o Espírito Santo, amados irmãos, mas deixar que o Espírito Santo use a cada um de nós, né? Aonde, quando achar necessidade, aonde Ele quer e quando Ele achar a necessidade de nos usar. Porque eu tenho visto nesses tempos em que nós estamos vivendo, né? Eu tenho notado que muitas pessoas estão usando os dons de Deus por competição, estão dizendo, assim te diz o Senhor, para poder competir e dizer que também tem dom, para dizer assim, não é só o pastor fulano que tem dom, eu também tenho. Não é só a irmã fulana de tal que tem o dom, eu também tenho. E muitas vezes está usando os dons do Senhor, né, fazendo competição. Sem fidelidade ninguém pode receber. Se nós não descer à casa do oleiro, para que o oleiro venha fazer de nós um vaso novo, para que ele possa colocar neste vaso as flores que são os dons de Deus, como que ele vai colocar as flores neste vaso rachado, neste vaso quebrado? O Senhor não pode colocar as flores. E as flores são os dons de Deus. As flores são os talentos do Senhor. Se eu for uma mulher contenciosa, uma mulher fofoqueira, uma mulher murmuradora, que gosta de murmurar do meu irmão, de falar mal do meu irmão, de levantar calúnia e injúria contra o meu irmão, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Está faltando alguma coisa na minha vida. E se estiver faltando alguma coisa na minha vida, o Espírito Santo de Deus não pode habitar em mim. Então, amados irmãos, o dom de Deus, nós não podemos usar o Espírito Santo. Temos que deixar que o Espírito Santo nos use. Temos visto também que muitas vezes a pessoa tem o dom de Deus e ela quer passar na frente de Deus. Hoje eu tenho que entregar uma revelação para aquele irmão. Hoje eu tenho que entregar uma revelação para aquela irmã, uma profecia, para mostrar para as pessoas que eu tenho o dom. De maneira alguma. De maneira alguma. O dom de Deus, amados irmãos, Ele usa, o Senhor nos usa quando Ele quer, não é quando nós queremos. A igreja pode estar cheia de pessoas, mas se Deus não quiser nos usar naquele dom, o Senhor não vai nos usar, porque o dom não é nosso, o dom é do Senhor. Nós não podemos jamais usar o Espírito Santo, mas deixar que Ele nos use, como, aonde e quando achar necessidade. Seu exercício é fundamental, tanto na adoração como na edificação da igreja. Os dons podem ser classificados em 3 grupos. Então, amados irmãos, os dons de Deus é para a edificação da igreja. E ele pode ser classificado em 3 grupos. Mas se eu não entregar uma profecia, o irmão vai dizer que eu não tenho nada, que eu não tenho dom. Mas se eu não entregar uma revelação, o irmão, a irmã, vai dizer que eu não tenho dom. Então nós podemos ver que os dons do Senhor, ele é classificado, como eu acabei de falar, que às vezes tem pessoas que acham que porque não tem um dom de profecia, não tenho dom. Eu não entrego profecia, eu não tenho dom. Eu não entrego revelação, eu não tenho dom. Agora eu vou desenrolar
os dons espirituais aqui, alguma coisa sobre o dom espiritual, para você ver como dom espiritual não é só revelação e nem profecia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui os dons de revelação. Os dons de revelação, ele pode ser classificado em três itens, né? Nós classificamos o dom do Espírito Santo em 3 grupos, mas aqui nós vamos ver o primeiro grupo, que é os dons de revelação, que são classificados em 3 itens. E o primeiro item é a palavra da sabedoria, isto é dom de revelação. A palavra da ciência, isto é dom de revelação. A palavra do discernimento, isto é dom de revelação. A palavra da sabedoria, quando você é sábio para ensinar o teu irmão. Quando você tem sabedoria de Deus, o Espírito Santo te dá sabedoria para você ensinar na igreja, para pregar a palavra do Senhor, para ensinar, para exortar. Isso é um dom de revelação. Você está ensinando alguém no caminho que deve andar. Isto é o dom da revelação. Então é o dom da sabedoria, é o primeiro item. A palavra da ciência, quando você tem ciência de Deus na tua vida, você tem ciência para ensinar alguém alguma coisa importante para ser feita na casa de Deus, alguma coisa que venha edificar na casa de Deus, você está ensinando, você tem a ciência de Deus na tua vida, isso também é dom da revelação. E o dom do discernimento, que é você discernir os espíritos, aonde você discerne aquele espírito, aquela pessoa, se aquela pessoa está falando pelo Espírito Santo, ou se aquela pessoa está falando na carne, se é o Espírito Santo de Deus, ou se é o espírito do inimigo que está falando na vida daquele homem e daquela mulher. Isso são discernimento, para ter o discernimento de Deus na nossa vida, isso é dom da revelação. Então esse é o terceiro item do primeiro grupo, glória a Deus, do dom da revelação, né? E nós vamos ver o segundo grupo, que é os dons de poder. Os dons de poder é a fé, primeiro item, a fé. Segundo item, curas. Terceiro item, milagres. Vejamos o exemplo em Atos capítulo 3 e versículo 1. Vamos procurar em Atos capítulo 3, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, né? Atos capítulo 3 e versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar aqui na nossa Bíblia, Atos capítulo 3 e versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus. Aí está então a palavra do Senhor, amados irmãos, que nós vimos que o apóstolo Pedro, né, ele chegava, né, no templo, o apóstolo Pedro e o outro apóstolo chegavam no templo todos os dias para pregar a palavra. E todos os dias que eles chegavam no templo, estava aquele coxo ali. E como eu tinha falado
Nós não podemos usar o Espírito Santo, mas sim deixar que o Espírito Santo venha nos usar. Então aqui nós vimos, amados irmãos e irmãs, que Pedro, ele não tinha usado ainda aquela ousadia. Por quê? Porque não fora dado a ele. Mas aquele dia Pedro chegou com mais graça, com mais unção, né? Pedro chegou empolgado aquele dia. E aquele homem sempre estava ali pedindo esmola. E Pedro e João, que chegavam no templo, ainda não tinham mandado ele levantar e andar, porque ainda não estava na hora. Tudo é tempo, tudo é hora. Sem o tempo e a hora não podemos fazer nada. Tudo é o tempo e a hora de Deus. E nós vimos que agora Pedro chega cheio do Espírito Santo e fala para aquele homem: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Então, amados irmãos, isso aí é dom de poder, dons de poder. Como eu já falei, agora o segundo grupo é a fé, cura e milagre. Isso são dons de poder. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos continuar neste estudo, né? Mais adiante. Glória a Deus. E aqui nos fala, né? Todos os dias eles iam ao templo orar. E ali na porta colocava o coxo. Todos os dias. Mas um certo dia Pedro, cheio do poder e do Espírito Santo, ordenou que o coxo levantasse e andasse em nome de Jesus. Então nós vimos que o primeiro é a palavra da sabedoria, segundo a palavra da ciência, terceiro a fé. Esses aqui são os 9 dons de Deus. Palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de cura, a operação de milagres, profecias, dons de discernir, variedade de línguas e interpretações de línguas. Todos escritos biblicamente em 1 Coríntios 12:1. Então, esses dons é para nós edificar a igreja do Senhor. A fé, vamos ver agora em primeiro lugar a fé. A fé capacita o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome de Jesus. Ela vê sempre uma possibilidade. Então a fé, amados irmãos, ela vê sempre uma possibilidade. Mesmo que alguém diga assim: mas não dá, não tem condições, mas se nós tiver fé, nós arrumamos um jeitinho para tudo. Em tudo precisamos ter fé. Para todas as coisas nesta vida precisamos ter fé. Para adquirir uma bênção espiritual precisamos ter fé. Para termos uma bênção material precisamos ter fé. Para termos uma vitória na nossa vida precisamos ter fé. A cura constitui na manifestação especial que foge às limitações humanas e é inexplicável e ameniza o sofrimento humano. Olha só, né? A cura, ela constitui na fé e na manifestação especial que foge às limitações humanas e inexplicável, ela ameniza o sofrimento humano também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que é milagres, amados irmãos? Milagres, da mesma maneira que as curas, fogem das limitações humanas, ocorrem situações que se exige a imediata intervenção de Deus na vida do ser humano. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Dons de inspiração. A profecia é um dom de inspiração. A variedade de línguas também é um dom de inspiração. E a interpretação de línguas também é um dom de inspiração. A palavra da sabedoria é o conhecimento dado pelo Espírito Santo que capacita o crente a perceber, falar, agir em ocasiões específicas, ou seja, é a revelação da mente divina. Ela aponta soluções. Isto também é revelação de Deus. A palavra da ciência permite conhecer os segredos e leva o crente a aplicar o conhecimento revelado. Ela orienta os passos a serem seguidos. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lendo tudo aquilo que é revelação.
tudo que é revelação de Deus, né? Os dons espirituais, os dons de inspiração, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, tudo isso é dom de revelação. Discernimento é dom de revelação. Permite o crente conhecer a natureza e o caráter dos espíritos. Aponta o que pode estar errado. Isso é dom de revelação. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o dom da profecia. É falar aos homens em nome de Deus, para edificar, exortar e consolar. Quando é de Deus, ela se cumpre. Então, amados irmãos, é mais um dom de revelação, a profecia de Deus. É falar aos homens e exortar, pregar, para que as pessoas possam ter conhecimento das coisas de Deus. Isso é dom de profecia. Dom de profecia não é só chegar no banco da igreja e entregar uma profecia para alguém. Dom de profecia não é só colocar a mão na cabeça de uma pessoa e dizer assim te diz o Senhor. Dom de revelação, que é o mesmo, né, que também é um dom, é uma revelação de Deus, né, que também tudo se enquadra no dom da revelação. Não é entregar uma revelação lá do altar da igreja dizendo, aqui tem uma pessoa, ou assim te diz o Senhor para este irmão ou para esta irmã. Não. Dom de profecia ou de revelação não é só isso. Dom de profecia também é pregar a palavra. Dom de profecia também é ser usado pelo Senhor para levar a pessoa ao caminho da verdade, pregando a palavra do Senhor, né? Exortando e consolando as pessoas, né? Isso também é dom de revelação. Variedades de línguas são conhecidas por quem ouve e por quem fala, edificando a si mesmo. E quando interpretada, edifica a igreja. A interpretação de línguas é traduzir legitimamente o que as línguas falam, edificando assim também a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o dom de língua, quando uma pessoa está falando em línguas estranhas, ela está se edificando a si mesma, ela está tendo aquela comunhão íntima com Deus, ela e Deus. Mas quando é interpretado, quando existe a interpretação daquelas línguas estranhas, aí está falando a igreja. E nós podemos ver que a profecia de Deus, o dom da profecia, ele é semelhante, porque quando uma pessoa ela tem o dom da profecia, ela também tem o dom de interpretar aquela profecia que ela está falando, que o Senhor está falando na boca dela. Quando um homem ou uma mulher tem o dom da profecia, fala em línguas estranhas em primeiro lugar e depois ela entrega o que foi falado em línguas estranhas, o que o Senhor falou em línguas estranhas. Então isso é dom da profecia, né? Então a variedade de línguas também é um dom de profecia. Não é, o dom, amados irmãos, de profecia não é só aquela pessoa que entrega uma profecia para alguém, como eu já falei, né? Há poucos minutos atrás, no banco. Não, a profecia, o dom da revelação e da profecia também é na variedade de língua. Muitas vezes uma pessoa está falando variedades de língua, e depois que ela falou aquela variedade de língua, ela começa já, o Senhor usa ela para entregar aquilo que ela mesma falou, ou até mesmo que outra pessoa falou, porque ela tem o dom de discernimento, né? Deus dá o dom de discernimento para quem Ele quer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos agora ver aqui uma observação. O dom da revelação é como a profecia. O dom da palavra é como a profecia, porque é um aviso de Deus para o homem. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nos fala, buscai principalmente o dom da profecia. No primeiro grupo é a sabedoria, ciência e discernimento. No segundo grupo é a fé, milagre, cura e poder. E no terceiro grupo, profecia, variedade de línguas, interpretações de línguas e inspiração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que coisa maravilhosa, né? É o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, amados irmãos, é o dom do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. Então nunca diga, nunca fale, nunca diga, eu não tenho o dom de Deus.
Você tem sim, porque cada um de nós temos um dom diferente. Mas hoje, amados irmãos, nós temos visto que tem pessoas que eles querem mostrar que são alguma coisa. Nós não precisamos mostrar, amados irmãos. O Senhor é que vai mostrar quem somos nós. O Senhor é que vai mostrar para as pessoas quem é você, quem sou eu. É o Senhor que vai mostrar. Aí você pode perguntar para mim, mas irmã, então eu não posso usar os meus dons porque eu não posso mostrar para as pessoas? Não. É que existem pessoas, amados irmãos, que estão usando os dons de Deus e estão dizendo que é Deus que está falando. Quantas pessoas dizendo assim te diz o Senhor, e às vezes é uma profecia mentirosa. A pessoa está falando aquilo só porque quer fama, só porque quer créditos, né? Créditos para si, créditos para a sua igreja, créditos para o seu ministério. Sendo que aquela pessoa não pagou preço, aquela pessoa não passou provas, aquela pessoa não foi caluniada, aquela pessoa não foi injuriada, aquela pessoa, ao invés de injuriar e caluniar, aquela pessoa caluniou os outros, injuriou os outros, né? Aquela pessoa nunca passou por um processo de luta, nunca teve no deserto, porque para nós receber uma bênção espiritual, amados irmãos, dons de Deus, nós temos que passar pelo deserto. Se não passar pelo deserto, não tem como receber dom de Deus. Jesus Cristo, quando ele andou aqui nesta terra, amados irmãos, cumprindo o seu ministério, o que aconteceu com Jesus? Ele foi para o deserto lutar contra Satanás. Ele foi para o deserto, ali ele passou em jejum, consagração, oração. Jesus estava no deserto, né? Juntamente com o Pai, a sós com Deus. E foi ali que Deus começou a usar a Jesus. Ali que o Pai começou a usar Jesus. Foi dali que Jesus saiu agora abençoado, aperfeiçoado pelo Pai, para fazer os milagres que Jesus fazia. Então, se ninguém passar pelo deserto, se a pessoa não passou pelo deserto, se a pessoa chegou ontem na igreja, como que hoje já está com o dom de Deus? Como que hoje já está entregando uma profecia? Como que hoje já está entregando uma revelação? Como que hoje a pessoa está dizendo assim te diz o Senhor, sendo que a pessoa não passou pelo deserto? Sendo que a pessoa não passou luta, não passou prova, não passou perseguição, não passou por luta financeira. Muitas vezes são pessoas que têm condições financeiras muito boas, que Deus abençoe, né? Tem condições financeiras muito boas, não passou luta, não passou necessidade, não passou prova, porque cada um tem um tipo de prova. Nem todos que passarem uma prova vão passar necessidade financeira. Nem todos que passam uma prova vão passar perseguição. Às vezes a pessoa não é perseguida, mas a pessoa passa uma luta financeira. Às vezes a pessoa não passa uma luta financeira, mas está passando uma luta no lar, com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, ou com a filha. Existem vários tipos de provações que nos levam muitas vezes para o deserto. E para nós recebermos a bênção de Deus, nós temos que estar ali no deserto em consagração, jejum, oração, porque se o crente não jejua e não ora, como que ele vai ser usado nas mãos do Senhor? Não tem como. Não tem como ser usado nas mãos do Senhor. Ele não desceu na casa do oleiro. Ele precisa descer na casa do oleiro para que o Senhor possa quebrar o vaso e fazer deste vaso um vaso novo, porque muitas vezes o vaso está quebrado. Ainda existem problemas, ou seja, ainda existem defeitos neste vaso que precisam ser moldados pelo Senhor. Então cada um de nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Ninguém recebe dons, amados irmãos, sem primeiramente ser moldado pelo Senhor. Se é um crente bravo, não tem como receber o dom de Deus. Se é um crente que calunia os outros, não tem como receber o dom de Deus. Se é um crente que tem tantas outras coisas que ainda precisa ser moldada pelo Senhor, se é um crente que ainda não nasceu de novo, porque nascer de novo, amados irmãos, não significa que uma pessoa que batizou, abandonou o vício do cigarro, da bebida alcoólica, do cigarro, tenha nascido de novo. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós temos que nascer da água e do Espírito, e ser santo no corpo, na alma e no espírito. Às vezes somos santos no corpo, na nossa vestimenta, mas não somos santos na alma. Não somos santos no espírito.
Então é necessário que nós sejamos santos no corpo, na alma e no espírito. Que haja no nosso coração pureza, que haja no nosso coração sinceridade, que haja no nosso coração amor pelo nosso próximo. Aí sim nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que você possa, a partir de agora, sentir que Deus, você que é fiel, irmão, irmã, que Deus está na tua vida e que você tem os dons do Senhor na tua vida. Saiba aproveitar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não enterre o teu talento. Não enterre o teu talento por causa de uma calúnia. Não enterre o teu talento por causa de uma perseguição, por causa de uma injúria. Não enterre o teu talento porque alguém disse para você que você não vale nada, ou que você não é nada, ou que você é um falso profeta ou uma falsa profeta. Não entregue os seus talentos, não enterre os seus talentos, mas siga na presença do Senhor com firmeza e usa aquilo que Deus colocou na tua mão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.